Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. No vídeo de hoje compartilharei com vocês a história de Óbvio Adams, um conto originalmente publicado em 1916, escrito por Robert Updegrave. Contudo, apesar de ter se passado mais de um século, ainda permanece extremamente atual, fazendo-nos sobretudo refletir sobre o tão almejado sucesso no mundo dos negócios e como o mesmo às vezes pode ser tão óbvio. Adams era membro de uma família pobre, trabalhava desde muito jovem como balconista durante o dia e estudava à noite. Decidiu, no entanto, que queria mudar de vida e seguir na carreira publicitária, tendo arrumado seu primeiro emprego na área, arquivando documentos em uma prestigiada agência de Nova York. Passo a passo, porém, foi galgando posições até assumir a vice-presidência da companhia. Ainda estagiário, antes mesmo de ter completado um mês no trabalho, após uma sugestão interna, a agência em que trabalhava resolveu modificar a sua metodologia no arquivamento de documentos. Com isso, puderam economizar contratando alguém com um salário menor e Adams foi transferido para outro setor. Aproveitando a oportunidade, Adams sugeriu o óbvio. Comentou que poderia ajudar os colaboradores da área de criação da empresa, pois eles estavam sempre sobrecarregados e trabalhando até muito tarde. Mesmo sem experiência e sem credibilidade junto aos seus novos colegas de trabalho, entretanto, Adams começou por conta própria a produzir textos nas horas vagas para uma campanha publicitária da Associação de Pêssegos em Lata da Califórnia. Empenhou-se estudando profundamente o assunto, entendendo todo o processo de produção e enlatamento dos pêssegos, enxergando meramente o óbvio que ninguém ainda tinha visto. Criou o famoso slogan 6 minutos do pomar para a lata. A sua ideia original e ao mesmo tempo óbvia foi tão apreciada pela equipe de criação que acabou sendo levada para o cliente, que por sua vez também encantou-se pela sagacidade e simplicidade do novato. Com a excelente reputação recém-conquistada, apareceu então uma nova oportunidade para ele, trabalhar no lançamento de uma campanha publicitária para uma empresa que oferecia bolos industrializados comercializados em supermercados. Adams imediatamente começou a estudar o assunto. No entanto, o chefe do departamento de criação decidiu optar por outro caminho, desenvolvendo uma campanha publicitária extremamente rebuscada e sofisticada. Após o lançamento, no entanto, os resultados esperados pela empresa não foram alcançados, apesar do aparente brilhantismo nos anúncios. Prestes a perder a conta publicitária, Adams tratou de analisar os problemas e falhas, elaborando uma nova proposta. A nova campanha, criada por ele, continha ideias simples como fornecer fatias de bolo para a degustação dos clientes, representar o bolo nos cartazes com as cores naturais e mudar a embalagem do produto. Mesmo estando absolutamente no lugar comum, sem viajar na maionese, os resultados apareceram rapidamente e a campanha, para espanto de todos, foi um tremendo sucesso, mesmo sendo muito mais simples e óbvia do que a anterior. Em outra ocasião, desapontado com o fracasso do negócio, os donos de uma loja de chapéus procuraram a agência de Adams para revisar todas as ações tomadas e detectar qual era o problema que justificasse tamanha falta de sorte comercial, apesar de tantos investimentos até então infrutíferos. De cara, atribuíram a missão praticamente impossível a Adams. Seu ponto de partida foi ir conhecer pessoalmente a loja. O prédio ficava em uma esquina, na Rua do Mercado, a principal rua do comércio varejista local. O que chamou a atenção de Adams, no entanto, foi que ele já havia passado pela loja cerca de 3 vezes antes de conseguir finalmente localizá-la. A loja tinha uma frente muito pequena, voltada para a rua principal, mas uma enorme vitrine que dava para a travessa lateral, cujo fluxo de pedestres era muito menor. As pessoas simplesmente não viam a loja, era muito difícil de encontrá-la. Tendo avaliado minuciosamente todo o cenário, voltou para Nova York com o seu veredito final.
a loja tinha que mudar imediatamente de endereço. Alguns meses depois, com a expiração do contrato de locação, convencidos por Adams, os donos mudaram a loja de lugar e os negócios que estavam estagnados melhoraram consideravelmente. Adams havia resolvido o dilema que parecia ser extremamente simples quando já se sabia a resposta. Sempre aplicando a sua filosofia de objetividade e simplicidade, baseada em uma análise detalhada e refletida, com base em fatos e dados, Adams ganhou fama e contribuiu para o crescimento de inúmeras empresas. Sua grande lição, sobretudo, é o legado de que a primeira maneira para se testar o óbvio é saber que qualquer problema, depois de resolvido, parecerá extremamente simples. Basta apenas descobrir ou enxergar a maneira mais óbvia de se fazer. Existem, sem dúvidas, milhares de ideias óbvias em todos os lugares, apenas esperando serem descobertas, mas que até hoje ninguém as enxergou. Fazem parte do lugar comum e ninguém as percebe. Muitos optam por planos engenhosos, esquecendo-se que o óbvio pode ser o caminho mais curto para se chegar lá. E você, já parou para ver o óbvio nos seus desafios diários? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!